encontros, e sempre que é solicitado, ele vem de coração aberto. Então, professor, em nome da residência do Instituto José Frota, e faço também as minhas palavras do Dr. Abrão, que coordena do Hospital Batista, eu agradeço demais e a gente é muito feliz com tudo que o senhor tem a ensinar para a gente. Só para avisar também, amigos, que o professor Ricardo Holanda gentilmente cedeu a possibilidade da gente estar gravando essa aula, e a gente tem um canal também, a gente abriu um canal aqui do YouTube, no capítulo 12, e a gente já está na quarta, se não me engano, quarto encontro virtual aqui do capítulo, e todos esses encontros, essas aulas que a gente está tendo, a gente está gravando e disponibilizando nesse canal do YouTube. Então, amanhã, acredito que a gente já tenha condição já de colocar essa aula também lá no nosso canal do YouTube. Depois eu passo aqui para vocês no chat qual é o link desse canal, para depois, se vocês quiserem, de repente, revisitar essa aula. Agradecer novamente o professor Ricardo Holanda por ter disponibilizado para a gente poder também estar gravando isso aí, tá bom? Pedir também para que, se possível, vocês deixem o áudio de vocês ligado, e a gente vai colocando aqui algum questionamento, alguma colocação aqui no chat, que ao final da aula do professor Ricardo a gente abre para questionamentos e para perguntas, não é isso, professor Ricardo? Então, a palavra está com o senhor. Obrigado novamente. Ok, Thompson. Consegue me escutar bem? Está escutando bem aí? Sim? Sim. Então, boa noite a todos. Mais uma vez, eu que agradeço o privilégio de estar conversando com os amigos, né, os colegas. É sempre bom estar participando dos eventos do colégio. O capítulo do Ceará é um capítulo que sempre foi muito atuante e a gente tem essa identificação muito grande. Agradecer o convite, que para mim também é uma honra muito grande estar participando por possibilidade da residência do IJF, uma residência importante de trauma na nossa região. Então, meu amigo Dr. Manuel Melo, eu que lhe agradeço a oportunidade, Ricardo, Thompson, enfim, todos os amigos, não vou aqui nominar todos para terminar esquecendo de alguém. É bem verdade que eu gostaria muito de poder estar aí em Fortaleza, né? Porque sempre depois das atividades oficiais nós temos as conversas extracurriculares, essas são as mais interessantes, mas então, como estamos nesse momento, vamos dizer assim, incomum ou diferente desse retiro, desse isolamento, a gente vai criando oportunidades e esses dias a gente tem tido a oportunidade de conversar com pessoas que a gente não conversava há muito tempo. Então, agradecer a todos vocês aí o convite, agradecer a participação de residentes aí do IJF, dos residentes do professor Fernando Baixo, lá de Salvador, dos nossos residentes aqui de Recife, também estão participando. E vamos conversar um pouco sobre trauma, que é uma área que eu gosto muito e que é muito frequente na nossa região especificamente, dos nossos hospitais, e que a gente possa trocar ideias, esse é o objetivo. O tema que foi proposto aí para nós conversarmos hoje à noite foi sobre fraturas panfaciais, a sequência de tratamento. É óbvio que eu não tenho a menor pretensão que numa conversa de 40 minutos, uma hora, a gente esgote todo esse assunto, mas vou procurar ser bem objetivo, dando um enfoque mais em princípios, para que depois a gente possa, quando do bate-papo ao final, a gente possa ter uma conversa mais objetiva de detalhes ou como cada um faz, e nessa troca de experiência é o melhor que a gente pode fazer. Bem, antes de iniciarmos, é bom deixar claro que eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse nessa apresentação, com nenhum tipo de marca de material, nem instrumento cirúrgico. Gostaria muito, como sempre digo isso, de ter aqui uns 20 conflitos de interesse. Isso significaria que eu estaria tendo algum tipo de remuneração, mas não é o caso. Então, a gente vai começar. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou professor adjunto lá da Universidade de Pernambuco, onde aqui na Universidade de Pernambuco nós temos o programa logicamente, da Faculdade de Odontologia, a graduação de Odontologia, e os programas de especialização em residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, e o programa de pós-graduação de mestrado, doutorado e pós-doutorado também.
Nós temos tido a oportunidade de formar alguns cearenses também ao longo dos anos que esse serviço existe. Alguns a gente consegue devolver, outros terminam ficando aqui, né? E a gente faz de tudo para devolver para o Ceará, mas terminam permanecendo aqui. Mas essa relação é muito boa entre os nossos serviços. Bem, o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, que é o Hospital das Clínicas da Universidade de Pernambuco, é onde funciona o nosso programa de residência. Essa foto, essa imagem é o prédio histórico, é o prédio onde funciona a diretoria do hospital. Então, é um serviço que existe desde 1978, chefiado pelo professor Emanuel Dias. Nós somos 6 professores, apenas 6 professores para o número de que nós temos 7, mas infelizmente no começo desse ano nós perdemos o amigo o professor Dourado. Enfim, então também aqui fica uma homenagem para Dourado também nessa apresentação, que ele sempre participou muito ativamente no nosso grupo. Então vamos lá. Então nós vamos conversar sobre sequência de tratamento das fraturas profissionais. Inicialmente, para aqueles que são iniciantes na especialidade da cirurgia, definir de maneira muito simplória o que é uma fratura panfacial. São aquelas fraturas que atingem 2 ou 3 dos terços faciais. Então, quando nós temos 2 ou mais terços faciais envolvidos, é o que nós chamamos de fraturas panfaciais. Deixa eu só ver. Então, essa determinação dessa sequência ideal do tratamento de uma fratura panfacial complexo, que termina sendo redundante, que toda fratura panfacial é uma fratura complexa, ela pode ser um grande desafio para o cirurgião maxilofacial. Mas se nós observarmos alguns princípios, alguns conceitos tanto diagnóstico como da condução de tratamento, esse desafio vai sendo vencido e conseguimos vencer esse desafio. Deixa eu ver aqui. Então, o objetivo do tratamento, dessa sequência de tratamento da fratura facial, é a restauração da forma e da função com o mínimo de iatrogenia possível, sobretudo por se tratar de um trauma complexo, nem sempre é possível a gente intervir de forma imediata, porque são pacientes que muitas vezes têm comprometimento neurológico por ser um trauma de alta energia, e nem sempre esse paciente está em situação clínica para ser submetido à nossa intervenção. E nós vamos falar um pouco mais à frente sobre esse momento adequado dessa intervenção. Então, essas proporções estéticas e aparência pré-trauma da face devem ser recriadas. Eu gosto sempre de chamar a atenção para a situação pré-trauma, porque a gente precisa entender, devolver não uma situação de normalidade, mas uma situação que o paciente tinha antes. Por exemplo, se o paciente tinha uma discrepância maxilofacial, isso vai ter que ser obedecido. A não ser que você queira também, durante a cirurgia de uma fratura facial, fazer a correção dessa deformidade facial que o paciente apresentava. Então, a gente tem que devolver essas proporções, essa aparência que o paciente tinha antes do trauma, e é esse o nosso objetivo. Dessas fraturas, geralmente as fraturas que mais se vê, logicamente, são as fraturas dentro do terço médio, dentro da classificação do René-Lefort, as fraturas Lefort 1, 2 e 3, fraturas da região do seio frontal, fraturas nasais, ou dos ossos nasais, a fratura naso-órbita timoidal bilateral, a fratura da região zigomática bilateral, órbita, incluindo parede medial e lateral, e o assoalho, e muitas vezes o teto também dessa órbita, ou seja, todas as paredes da órbita, uma sagital simples do palato, segmentada da mandíbula, principalmente na região de corpo e paracenfisária, e geralmente as fraturas de côndilo são unilaterais, mas obviamente pode ocorrer as fraturas bilaterais da região do côndilo, mas geralmente num paciente de um trauma de alta energia, esse é o padrão fraturário, e que, claro, que cada paciente, dependendo do trauma, dependendo do acidente, ele vai ter a sua característica própria. A gente não tem um padrão único que defina a fratura facial, a maneira que o paciente vai se apresentar.
Obviamente que nós podemos recompor todo esse maciço facial que está comprometido, está fraturado, mas que, inclusive, para essa reconstrução, como já falei, nós precisamos ter ou seguir, obedecer alguns princípios de conduta, de sequência, de técnica, de escolha, de momento, para que nós possamos minimizar esse resultado que nem sempre ele é muito satisfatório pela complexidade do trauma. Como princípios das fraturas, a gente tem como objetivo restaurar a anatomia nas 3 dimensões, fixando os pilares maxilofaciais sempre que forem necessário. Então, a gente tem que restabelecer os pilares e contrafortes da face, que inclusive servem de referência para a nossa reconstituição da face do nosso paciente. E lembrando aqui, que também vamos falar um pouco mais para frente, de quando nós estamos falando da fixação dos pilares maxilofaciais, nós temos que falar também de repilarização, ou seja, construção dos pilares. Quando a gente tem perda da ação desses pilares, simplesmente o parafuso não vai ter a devida resistência. Nesse caso, a gente necessita de enxertos, inclusive, para fazer essa repilarização. As placas de parafuso elas servem para fixar, mas não para substituir a perda dessa relação dos pilares maxilofaciais. Um dos maiores avanços que a gente tem nos últimos tempos e o tratamento desses tipos de fratura, dos grandes traumas faciais, sem sombra de dúvida, são as imagens de tomografia computadorizadas e as imagens 3D, sobretudo a tecnologia Conibim. Isso permite essa avaliação de maneira tridimensional, de maneira individual, mas é bom também a gente deixar claro que, embora nós tenhamos uma imagem muito interessante, a imagem da tomografia da reconstrução 3D, ela não é suficiente para nós estabelecermos o nosso planejamento e o nosso diagnóstico das fraturas. Ela serve muito mais para o entendimento de forma geral, para a comunicação entre a equipe, principalmente quando nós temos equipe multidisciplinares que vão intervir nesse paciente também, para a comunicação com os parentes da vítima, porque é muito importante a avaliação dos cortes em 2D, os cortes tomográficos, sejam nos vários cortes axiais, coronais, sagitais, porque eles vão identificar detalhes que muitas vezes na reconstrução 3D pode passar desapercebido, inclusive alguns traços de fraturas. E na reconstrução 3D ela pode passar desapercebido e na avaliação multiplanar nós temos essa identificação precisa, inclusive, da extensão e do comprometimento dessas fraturas. Então, nunca devemos nos ater simplesmente à reconstrução 3D e sim à avaliação dos diversos cortes tomográficos. A disponibilidade também de um modelo intraoperatório quando possível, e isso só vai ser, obviamente, possível se nós formos atender esse paciente num segundo momento, não no momento imediato. Ela ajuda muito nesse entendimento da fratura, de trazer a realidade através da tomografia. São reconstruídos modelos, por exemplo, estereolitográficos, e que, além de nós termos o tamanho real, 1 para 1 dessas fraturas e de como o paciente se encontra e favorecer o nosso planejamento de intervenção, também favorece muitas vezes a modelagem dos hardwares, ou seja, das placas que nós vamos utilizar quando nós não temos, e principalmente na nossa região, o custo ainda é elevadíssimo de utilizarmos implantes, placas customizadas próprias para aquele paciente. Então, é uma maneira de ganharmos tempo e termos esse melhor entendimento também quando nós podemos dispor de um modelo tridimensional, principalmente nos casos das grandes sequelas. Então, sequela não tem justificativa, se for uma sequela, de você fazer essa reconstrução, no caso de tratamentos tardios, de você não ter à disposição o modelo, que isso vai trazer um melhor entendimento e um melhor planejamento. Como premissa, como eu já falei de maneira muito rápida, inicialmente, é um trauma de alta energia. Nós devemos considerar esse paciente como um politraumatizado. Dificilmente esse paciente que tem um grande trauma de grande energia, que tem uma contusão, um trauma, uma fratura panfacial, ele vai ter exclusivamente fratura facial. Ele provavelmente vai ter outros traumas de tórax, de abdômen, e isso a gente tem que avaliar o neurológico e avaliar o paciente como um todo. E certamente considerado como
um trauma crânio-facial, e a avaliação neurológica ela é indispensável e essencial nesses pacientes. Prioridades no manejo inicial com o traumatizado. Então, a fratura ela não vai ser a prioridade. A gente tem que obedecer os princípios do ETLS, o ATLS, de segurança, do momento adequado, fazer uma exaustiva avaliação tomográfica para evitar, inclusive, idas e vindas desse paciente. São pacientes graves, relativamente graves, de maneira geral, ao sistema de imagem, ao serviço de imagem. Tratamento precoce, quando possível, ele deve ser realizado pela facilidade que nós podemos ter, inclusive, pelos acessos dos ferimentos, e de facilitar a recomposição dessas fraturas, o controle intraoperatório da via aérea sem interferir no bloqueio maxilar. Então, nesses casos, uma opção boa é a intubação submentoniana ou submandibular, que vai facilitar, sempre lembrando para os nossos residentes que grande trauma de terço médio e terço superior da face está contra a forma você levar o tubo para a cavidade craniana, então, e pela via oral, pela via bucal, vai atrapalhar no bloqueio que a gente vai fazer. Então, é uma alternativa, e quando a gente tem utilizado, é a intubação submentoniana ou submandibular. E ter essa sequência de tratamento para que a gente tenha uma boa condução, e são essas sequências de tratamento que nós vamos nos ater. Como controvérsia, uma vez que ainda se mantém esses traumas, uma vez estabilizado o paciente, qual o melhor momento para dar início à atenção definitiva desse trauma facial? Então, isso mantém-se como controvérsia, mas a gente tem vantagens e desvantagens dos dois momentos. Então, as vantagens da atenção imediata: resolução das fraturas antes de uma repercussão sistêmica desse paciente, partes moles ainda não francamente demasiadas, porque o edema não se instalou ainda de forma mais importante, possibilidade de se utilizar lacerações como meios ou vias de abordagem, as fraturas são mais facilmente reduzíveis, e as correções tardias ou secundárias são mais trabalhosas, e os resultados nem sempre são muito satisfatórios do ponto de vista estético também. Então, com essa condição, mas lembrando, sobretudo, da segurança de termos o paciente em segurança sistêmica para poder ser submetido ao tratamento. Então, quanto mais precoce pudermos intervir no paciente, melhor. Nessa atenção imediata, é óbvio que, além da condição da ciência, é fundamental esse background formativo do especialista, daí a importância de uma boa formação. Eu duvido, e aqui abro um parêntese, uma crítica muito direta, eu duvido que qualquer aluno de curso de especialização com curso de final de semana ou de curso de módulos mensais tenham condições de tratar esse tipo de fratura. Então, por isso nós acreditamos no sistema ou no modelo de formação de residência, é o único que é capaz de formar um bom especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Agora, além disso, de se ter um bom preparo, é necessário, obviamente, ter essa coordenação com o resto da equipe do trauma. E, como eu falei, a gente pode necessitar de intervenção de outros colegas. Um cirurgião, por exemplo, um neurocirurgião, um cirurgião, um oftalmologista, um cirurgião plástico, inclusive. Então, isso tem que estar bem coordenado, e a gente deve coordenar essa equipe. Ter um suporte institucional, ou seja, a estrutura hospitalar ser suficiente, ser adequada e segura para esse tipo de intervenção, e, logicamente, poder, com a logística adequada no momento indicado. A gente tem um bom momento, uma boa equipe, e não ter o equipamento ou material necessário para realizar essa cirurgia, que compromete ou comprometerá o nosso resultado. Sobre a sequência de tratamento, aí agora de maneira bem objetiva, nós temos a chamada sequência, que ela vai de baixo para cima, que isso é estabelecido por alguns autores,
mas eu gosto de chamar o restabelecimento da unidade maxilomandibular como primeiro passo. Por que eu digo isso? Porque quando a gente restabelecer essa unidade maxilomandibular, nós não vamos seguir de baixo para cima até a calota craniana. A gente vai ver isso aí. A gente vai restabelecer isso e depois vai vir ou virar da calota craniana ao terço médio. Então, não é uma sequência de baixo para cima pura, e sim como primeira opção do restabelecimento da sequência dessa unidade maxilomandibular. E a outra sequência, também dita na literatura e está aí bem descrita, é você começar a redução e a fixação pelo nível da calota craniana, trabalhando em uma direção caudal, que também dessa situação nós vamos vir trabalhando até a região da fratura Lefort, voltamos para restabelecer a unidade maxilomandibular e vamos fazer essa fixação da Lefort, e a gente vai ver essas duas maneiras de tratar de maneira mais objetiva. Eu quis fazer essa observação porque algumas pessoas dizem o tratamento de baixo para cima ou de cima para baixo, e verdadeiramente não é isso. É simplesmente por onde você vai começar, mas se você vai começar de baixo para cima, na unidade maxilomandibular, depois você vai ter que ir lá para a calota craniana. Essa sua fixação. Vamos lá. Então, no restabelecimento da unidade maxilomandibular, como primeira prioridade ou como primeiro objetivo, o primeiro passo, a gente vai centrar ou focalizar o restabelecimento dessa unidade maxilomandibular. E aí tem algumas maneiras de restabelecer. Se a mandíbula vai ser utilizada para posicionar o maxilar superior através de um bloqueio intermaxilar, a mandíbula, logicamente, vai ter que estar completamente reconstruída de um côndilo. Eu não posso querer ter a mandíbula como referência para essa reconstrução e a mandíbula está fraturada. Eu vou ter que recompor a mandíbula primeiro para ela servir de referência para o reposicionamento dessa maxila. Então, dessa maneira, é como deve ser observado e como nós devemos buscar o tratamento. Então, tem várias maneiras de fazermos isso. Então, por exemplo, se há uma fratura Lefort 1, a restabelecimento dessa unidade, mas não há fratura com divisão sagital do palato, e nenhuma fratura mandibular, vai se tornar muito simples e mais fácil de restabelecermos essa referência, tendo a mandíbula íntegra. Então, simplesmente um bloqueio, por exemplo, utilizando barra de Erich ou qualquer outro tipo de fixação intermaxilar, a gente vai ter recomposta essa unidade maxilomandibular. Mas podemos ter também o caso de termos fratura Lefort e nenhuma divisão sagital, então tem a fratura Lefort, mas não tem nenhuma divisão sagital, mas a mandíbula está fraturada. Então, nós podemos também, para esse bloqueio, ter a maxila, mesmo que ela fraturada na Lefort, a nível Lefort 1, mas o arco maxilar está íntegro, então ela vai servir de referência para restabelecermos essa oclusão para o restabelecimento da mandíbula. Então, temos que avaliar qual vai ser o melhor arco dental para servir de referência, e dessa maneira vamos passar a recompor a nossa mandíbula também. Se há uma fratura Lefort e há uma divisão sagital, como essa aqui, por exemplo, e não há fraturas mandibulares, logicamente a mandíbula ela vai ser utilizada como guia para esse restabelecimento e reposicionamento dessas fraturas divisão sagital da maxila. Só com bloqueio também, de maneira bem objetiva, conseguimos reparar. Se há um tipo de fratura Lefort com divisão sagital do palato, junto com fraturas mandibulares, esse restabelecimento poderá ser reconstruído com o arco dental e usá-lo como referência um para o outro. Então, a gente vai restabelecer esse arco dental, que pode ser feito de duas maneiras, ou por redução anatômica, ou em caso de uma cirurgia não imediata, não na emergência, mas posterior, com a cirurgia de melo e a fabricação de férulas de guias de mordida, ou guteiras, como cada um chamar, desses modelos dentais, para servir de referência ao restabelecimento para termos essa referência da oclusão do paciente. Então, como resumo desse sistema de baixo para cima da unidade,
a unidade maxilomandibular ela é restaurada com uma adequada oclusão pré-trauma, ou oclusão que o paciente tinha antes do trauma, não uma boa oclusão, mas a oclusão do paciente, como um paciente. E o passo seguinte, sim, aí é começar a redução, a fixação do terço médio da face, partindo da calota craniana. Então, volto a dizer, quando estivermos falando de tratamento de baixo para cima, o correto é falarmos de restabelecimento da unidade maxilomandibular, porque nesse momento nós vamos seguir para a calota craniana e irmos trabalhando numa direção caudal. A outra maneira de tratamento é exatamente quando iniciamos pela calota craniana. Essa sequência de reconstrução, nós vamos buscando restabelecer os lares do médio, os contrafortes, e as dimensões pré-traumas ela é iniciada pelas estruturas de referência mais friáveis, do lado com menor diminuição. Ou seja, os grandes segmentos ósseos nós vamos montando como um quebra-cabeças e os pequenos fragmentos nós vamos complementando como fosse um mosaico. Então, a gente tem que procurar as referências mais palpáveis para irmos trabalhando. Então, a prioridade, nesse caso, é abordar qualquer fratura significativa da ovária, do seio maxilar e do teto orbital. Nesses casos, quando tem comprometimento, obviamente, o nosso acesso de escolha, o primeiro acesso de escolha é o acesso coronal, que nos dá uma visão direta do osso frontal, da porção frontal do terço superior da face do paciente, como também da porção superior orbitária do paciente, do teto orbital do paciente. O uso da calota craniana vai ser base para o resto da reconstrução do terço médio facial. É a parte fixa e a partir daí nós vamos reconstruindo. E nós vamos avançando de maneira caudal até o ponto da LEFO1, porque as fraturas LEFO1 serão as penúltimas fraturas a serem fixadas. A gente já vai entender por que as penúltimas, como a gente falou anteriormente. Então, nós não vamos vir fixando de cima para baixo até chegar na LEFO e concluir isso. Vamos ver esses passos quais são. Então, o osso malar, nesse momento, ele é colocado na posição tridimensional, correta, alinhando-se aparelho lateral da órbita com a asa maior do esfenoide. Essa é uma referência à estrutura esfenozigomática. Essa referência que nós visualizamos por dentro da órbita, se ela estiver bem alinhada, é a certeza que nós temos do bom posicionamento desse osso zigomático, porque nós temos que entender que vamos estar com o paciente deitado e muitas vezes essa avaliação com o paciente deitado poderá nos ser enganosa e acharmos que estamos colocando o paciente numa boa posição simplesmente pela boa redução da sutura frontozigomática. Então tem que ser avaliado a fissura ou a sutura esfenozigomática, que é o que dá a certeza desse bom posicionamento do zigoma ou do osso malar. O alinhamento também apropriado do arco zigomático e a borda infraorbital, ela deve ser avaliada, deve ser observada durante a redução dessas fraturas, e aí sim vai servindo de referência para o restante à medida que nós vamos descendo caudalmente para a redução do paciente. A finalização da reconstrução das zonas periorbitárias é realizada abordando-se as fraturas NOI, ou naso-órbito-etimoidais, e as fraturas nasais. Quando for necessária a reconstrução do ligamento cantal medial, esse é o passo final antes do fechamento da ferida. Então, nós não podemos começar pelo ligamento, o reposicionamento do ligamento. A gente tem que repor a estrutura óssea, a estrutura do arcabouço orbital, para ir para o ligamento. Então, quando nós estamos falando da fratura naso-órbito-etimoidal, nós temos a classificação conhecida como classificação de Markowitz, que na verdade ela é de Markowitz, Paul Manson e Sargent, é uma classificação de 91. Todos os cirurgiões experientes conhecem essa classificação, que ela subdivide as fraturas NOI em 3 tipos, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Relembrando que o tipo 1 é quando se tem a fratura, mas não há deslocamento importante dos segmentos, e o ligamento cantal ele mantém-se inserido, o ligamento interno, cantal interno, ele mantém-se inserido e nós não teremos grandes preocupações nesse reposicionamento, até porque ele está reposicionado. O tipo 2, nós temos uma maior
cominuição dessa fratura, mas o ligamento ele pode estar deslocado, mas ele continua inserido, geralmente num grande fragmento, que reposicionando esse fragmento ósseo, esse ligamento será naturalmente reposicionado, sem necessidade de uma intervenção direta no ligamento para essa reposição. Aí sim será tratamento, o reposicionamento desse ligamento será o reposicionamento da estrutura óssea. Então, reposicionando essa estrutura óssea, naturalmente ele estará reposicionado. E o tipo 3 é o tipo onde tem uma grande cominuição e que há o desgarramento desse ligamento cantal. Na verdade, muitas vezes o desgarramento é por uma grande cominuição, ele está muitas vezes inserido num pequeno fragmento ósseo, mas a gente não consegue fixar esse pequeno fragmento, então a gente considera ele como também ele tivesse desgarrado ou descolado do osso, essa classificação tipo 3 das 3 classificações do Markowitz. Nós temos várias maneiras de fazer essa fixação. Pode ser com fio prolene, com fio de aço, podemos fixar na própria placa, usando um dos furos da placa, logicamente tem que ser de maneira contralateral. Nesse caso, vocês observarem, está passando o fio de aço, está passando por aqui, para ser tracionado, e nós fixamos na outra órbita para reposicionar esse ligamento. Nós temos evitado utilizar o fio prolene, que é uma escolha, muitas vezes, alguns colegas, nós damos preferência a essa fixação com o mesmo sendo raro, muito raro, mas pode acontecer do paciente desenvolver uma reação tipo corpo estranho reacional ao fio prolene. Nós já tivemos alguns episódios com isso e tem relatado na literatura também. Então, para se evitar esse tipo de situação e de maior reação inflamatória, sobretudo na região importante, que é a região orbital, nós preferimos utilizar o fio de aço, que é um fio bioinerte e que não vai trazer grandes problemas de reações inflamatórias nessa região. Então, o importante é nós verificarmos esse bom posicionamento, que aprendemos, por exemplo, como está no caso dessa fratura, está prendido o ligamento, esse fio é passado, transfixado, e ele é fixado no rebordo orbital do outro lado, que pode ser, inclusive, preso quando se tem placas para outra fixação de fratura. Num dos furos dessa placa também pode ser uma tática de uso dessa fixação. Nós temos um capítulo de livro, e será um prazer poder compartilhar com vocês, que nós escrevemos juntamente com colegas aqui de Recife, um colega que era lá de Sergipe, o Tiago. André e Tiago, na época, faziam a pós-graduação com a gente, e embora não seja de fratura panfacial, mas é sobre acesso cirúrgico, e é um livro e um capítulo está bem ilustrado, está bem interessante, e aí depois me manda e-mail que eu mando isso aí sem nenhum problema. Então, vamos lá. Então, sobre essa sequência de tratamento ainda, ela não se resume simplesmente a optarmos em iniciarmos pela unidade maxilomandibular ou iniciarmos pela calota craniana. Ela também tem uma dúvida que nessa pulsão do terço médio, se nós vamos começar essas reduções de dentro para fora, na região do terço médio, ou de fora para dentro. Isso é uma escolha do cirurgião, ambas as sequências estão corretas, a sequência de fora para dentro a gente vem iniciando lateralmente, tendo como os arcos zigomáticos como referência. Essa, particularmente, é a sequência que eu prefiro realizar, porque a partir do momento que eu posiciono o zigoma e posiciono o odomático, eu já tenho a largura da face já estabelecida e venho fazendo essa reconstituição. Mas também não está errada, está aí na literatura. O Dr. Paul Manson ele advoga essa sequência. Ele começa com a estabilização da raiz da região nasal e segue trabalhando lateralmente ao longo dos rebordos orbitais, e por último ele faz a reconstrução dos arcos zigomáticos, também está correta, e aí vai da escolha ou da melhor adaptação de cada cirurgião para empreender essa sequência. Então,
Quando a gente está nessa sequência da calota craniana, que estabeleceu já a fratura naso-órbita etimoidal, já está bem reposicionado, o passo seguinte é a reconstrução da terço médio facial e a fixação da fratura LEFO1. E aí, se tudo estiver perfeitamente alinhado, as fraturas LEFO1 ou o reposicionamento da fratura LEFO1, ela deverá também alinhar-se perfeitamente, porque se nós conseguirmos realizar essa boa reconstrução dessa arquitetura facial, nesse momento ela vai ser como um encaixe e vai se alinhar perfeitamente. Mas se o paciente tem uma falha desse alinhamento do plano LEFO1, nós temos que reavaliar todas as outras fraturas. Porque muitas vezes podemos ter cometido algum equívoco, e como eu disse, pelo fato do paciente estar deitado, e muitas vezes nós perdemos essa relação de uma melhor avaliação da referência do posicionamento dessas fraturas. Então, também se considerar, se está dando muita interferência, nós temos que considerar a possibilidade de rever essas fixações e reposicioná-las de maneira correta. Mas também temos que entender que, do ponto de vista estético, uma mínima diferença desse alinhamento da fratura LEFO1, ela não vai ser tão perceptível como, por exemplo, o mau alinhamento das órbitas. Não adianta estar muito bem posicionada a LEFO1, por exemplo, e as órbitas não estarem bem posicionadas, que é o que vai, do ponto de vista estético, dar um maior comprometimento para esse paciente, como também da região nasal. Então, nesse caso, que se a gente vem alinhando e podemos achar que por uma dificuldade da complexidade do trauma, está bem posicionado, mas está dando uma pequena diferença só na região LEFO, isso poderá estar associado com algum problema oclusal, isso poderá ser corrigido perfeitamente posteriormente. E as últimas fraturas a serem reconstruídas geralmente são as paredes do assoalho da órbita. Quando a gente falou antes da reconstrução da naso-órbita etimoidal, do reposicionamento da região nasal, dos ligamentos quando necessário, e da arquitetura da órbita. Mas o assoalho e a parede, por exemplo, a parede lateral, a gente pode deixar, por último, essa reconstituição aí também vai do paciente. Nesse momento, o bloqueio intermaxilar é realizado e as fraturas mandibulares são reparadas se foi a opção de se vir iniciando-se pela calota craniana. Se já foi realizada a correção dessa unidade maxilomandibular, a cirurgia estará completada quando da fixação da fratura LEFO1, que nós vamos levar o conjunto maxilomandibular para fixação no terço médio, semelhante como realizamos na cirurgia ortognática. A oclusão deve ser reconferida cuidadosamente, ela deve ser sempre uma referência. Esse acompanhamento desses pacientes deve ser sempre com uma boa documentação, com imagens pós-operatórias de uma redução adequada. Eu sempre gosto de realizar uma documentação que eu costumo chamar de momento zero, logo após a cirurgia, e a partir daí essas imagens serão o momento zero e com as imagens subsequentes serão sempre comparadas a essas imagens que foram obtidas no pós-operatório imediato. Uma nova análise do paciente deve ser avaliado para se avaliar o risco de pneumatização, principalmente quando tem comprometimento de seio frontal, de parede anterior do seio frontal, pode ter essa pneumatização de seio frontal, pneumatização de assoalho da cavidade orbitária por comprometimento do assoalho orbital, que é o teto do seio maxilar. Então, isso a gente tem que estar reavaliando. E esse segmento, esse acompanhamento do paciente, obviamente que ele é perfeitamente, muito bem coordenado pelo cirurgião bucomaxilofacial e nós devemos ter assumir essa responsabilidade nessa condição do paciente. Bem, para ilustração, eu selecionei um caso clínico, que é um caso que está bem didático, que dá para a gente tirar alguns entendimentos e condutas e opções de tratamento que nós tomamos. Um paciente vítima de um trauma automobilístico de grande energia, que teve comprometimento neurológico. Só com 15 dias esse paciente de TI aqui foi liberado para a nossa intervenção. Então, essa imagem na reconstrução tridimensional, como ele se apresentava no momento que nos foi liberado, com fratura
a região zigomática também, além das fraturas mandibulares, as outras imagens, né? E aqui os cortes biplanares, que a gente avalia melhor o comprometimento de assoalho e essas intensidades dessas fraturas que esse paciente apresentava. E além da fratura da mandíbula, como nós falamos, e esse era o tipo de relação oclusal que ele apresentava com essa fratura na região parasinfisária, de corpo e parasinfisária. Então, como planejamento, o nosso planejamento foi, tentamos aqui fazer uma ilustração para ficar mais claro, foi essa fixação na região frontomalar, a reconstituição da arquitetura orbital e da região nasal e frontal do paciente, fixação do terço médio, tratamento da fratura da mandíbula e subcondilianas que ele também apresentava, e aí sim, depois, a fixação em nível do terço médio da fratura FO1 para restabelecer todo o paciente. Então, esse foi o nosso planejamento, e depois a reconstrução do assoalho de parede inferior, de piso orbital e parede medial da órbita que estava fraturada. Utilizamos acesso coronal nesse paciente, então uma visão direta da região dos arcos supraorbitais, da região nasal, central e de arcos zigomáticos também. Começamos pela fixação, onde utilizamos a fixação não definitiva na região zigomática, só para posicionamento, reposicionamos o arco zigomático, posicionamos o zigoma, conferimos por dentro da órbita o correto posicionamento desse zigoma, e aí sim realizamos a fixação final após o posicionamento da órbita dessa sutura. A reconstrução do piso orbital com os demais, o bloqueio intermandibular, o maxilomandibular, para a correção da fratura, e nesse caso nós tratamos por acesso extrabucal, e por último a fixação da fratura de terço médio a nível LEFO1. Essas são as imagens de um pós-operatório imediato, de poucas semanas depois operatório. Essas são as imagens das fixações. Nós terminamos não fixando, porque embora aparecesse a fratura, mas conseguimos uma boa movimentação sem deslocamento, não estava deslocado, e optamos por tratar de maneira conservadora. A imagem da fratura da malha de titânio que nós utilizamos para a reconstrução do assoalho de parede medial. Observe nesse corte sagital a importância dessa forma em S, quase em S da malha, e dessa maneira isso é que vai dar a projeção do globo ocular. Temos tido alguns problemas de sequelas de fratura de assoalho orbital quando o colega ele coloca de maneira horizontal, de maneira reta, essa malha de titânio, e essa é a maneira correta de inserir essa malha para poder, dessa maneira, termos essa projeção do globo ocular. Aqui, depois de remoção do bloqueio maxilomandibular, ele tinha fratura de rebordo alveolar, fratura dental, e com fixação com resina para esse posicionamento. Aqui já com 1 ano e 5 meses depois operatório, vocês vejam que ficou um resultado não excelente, sobretudo na região nasal, mas com um resultado satisfatório. O paciente ficou muito satisfeito com isso, mas como nós falamos inicialmente, são pacientes de trauma complexo, e principalmente quando tratamos dias após, como foi o caso desse paciente, nem sempre nós conseguimos ter o resultado estético da maneira que nós gostaríamos. Aqui, com também as imagens do paciente se apresentou, a sua oclusão, e aí uma boa movimentação mandibular também nesse período de avaliação. Então, com toda a limitação estética que fica a desejar ainda no caso, nós achamos que foi um resultado
satisfatório nesse caso, para o que nós nos propusemos e o que nós conseguimos realizar. Como ponto-chave, deixo aqui e relembro o restabelecimento adequado dos pilares verticais, da repilarização, isso é importante nessa projeção antero-posterior também do esqueleto facial, essa redução anatômica, o uso de fixação interna e, muito frequentemente, a necessidade do uso de enxertos, principalmente quando há perda da relação dos pilares. Placa e parafuso não substitui pilar, ele reposiciona e ele fixa pilar. Então, na repilarização, nós podemos ter a necessidade de uso de enxerto. Essa reconstrução das fraturas deve centrar-se em restabelecer adequadas relações oclusais do paciente, as projeções e as relações verticais e horizontais no marco facial, assim como a restauração das cavidades e o volume da órbita, cavidade bucal e a região nasal deve estar bem projetada e bem reconstituída. Nós devemos ter o desprender, vamos dizer assim, um tempo dedicado ao reposicionamento dos tecidos moles, sobretudo na projeção nasal, e verificar essa permeabilidade. Às vezes o cirurgião, traumatologia, ele se preocupa muito com o reposicionamento das fraturas, a colocação das placas e parafusos da maneira correta, tudo bem, mas se não realizar o bom reposicionamento desses tecidos ou a boa reparação das prováveis feridas ou dos acessos que foram realizados, esse paciente terá comprometimento estético de tecido mole, que será muito gritante e muito desfavorável, independente da imagem tomográfica ou radiográfica, está perfeita a redução, bem posicionada. Mas o que vai ficar exposto do ponto de vista estético do paciente deve ser considerado e devemos ter uma atenção importante também, não só com a redução e fixação das fraturas. Como erros mais frequentes dessas fraturas, a gente tem visto diagnóstico incorreto, vamos dizer assim, diagnóstico impreciso, muitas vezes de se deixar passar alguma fratura pela falta dessa avaliação de imagem, uma exposição insuficiente. Nós devemos ter acessos que vão nos possibilitar uma exposição e uma visão direta dessas fraturas para um perfeito posicionamento, uma pobre redução e pobre estabilização, que pode ser consequente dessa pobre exposição, problemas com o ligamento cantal interno, de não se observar esse posicionamento. Existem testes também para verificar a avulsão, teste de dorção forçada, por exemplo, é uma possibilidade, e muitas vezes a avulsão não detectada poderá trazer sequelas nesse paciente de maneira muito grave. Descolamento também inadvertido. Descolamentos, a gente fala de exposição, deve ser suficiente, insuficiente aqui é um erro, mas também a gente deve evitar relocamentos desnecessários ou realizados de maneira inadvertida. Nós temos que ter delicadeza, o cirurgião tem que ter delicadeza. Meu professor e mentor, o professor Emanuel Dias, chefe do serviço, ele sempre disse que o cirurgião tem que usar a luva 7, 7,5, tem que ter delicadeza, porque nós temos alguns colegas que usam luva 9 e é quase impossível a gente imaginar essas mãozinhas delicadas tentando fazer um reposicionamento de uma fratura naso-órbita etimoidal. Logicamente que se aprende, tem alguns PET desses que a gente consegue treinar e termina fazendo de alguma maneira. Mas isso a gente tem que ter muito cuidado no tratar com os tecidos. Outro erro também é a insuficiente correção na região nasal. A região nasal ela vai dar um comprometimento, poderá trazer um comprometimento estético muito forte ou comprometedor para esse paciente, e esse incorreto tratamento dos tecidos moles, como nós falamos anteriormente. Então, nós não vamos estar tratando só a estrutura óssea, vamos tratar a estrutura óssea, mas músculo, pele, ela deve ser bem tratada e bem reposicionada. Então, como resumo desse nosso papo, torna-se importante essa avaliação cuidadosa do manejo inicial do paciente, respeitando a posição geral de todo paciente de trauma que deve ser avaliado,
uma boa exposição, uma boa redução anatômica, a realização de uma boa osteossíntese, seja com qual for o material que você for utilizar, tem que saber utilizar respeitando os princípios desse material, reinserção e ressuspensão dos tecidos moles, como a oclusão também, o fechamento desse tecido mole, a reavaliação desses pacientes, são pacientes que a gente mantém por longo acompanhamento e que deve ser de longo prazo para evitar surpresas também desses pacientes. Então, como conclusão, tendo-se em conta o importante papel da mandíbula nos ossos faciais, os resultados têm proporcionado evidência de viabilidade da sequência de baixo para cima e de fora para dentro, como eu falei para vocês, é a minha sequência de preferência pessoal, é a que eu escolho. Entretanto, algumas fraturas faciais elas seguem sendo desafiadoras e seguirão sendo desafiadoras quanto ao tratamento, até porque não existem duas fraturas faciais iguais e não existem dois pacientes iguais na face da Terra. Antes de abrirmos, Thompson e professor Melo, me permita aqui fazer a sessão propaganda, antes de a gente abrir para as perguntas e para as observações, de convidá-los a estarem visitando a nossa revista de cirurgia, como também está enviando os seus trabalhos. O endereço é brjomes.com, não tem o BR. Vocês clicando aqui em todos, vocês vão ter acesso de maneira gratuita a todos os artigos na íntegra que foram publicados nesses 20 anos que a revista está no ar. Deixar também aqui o convite, que é devido a esse momento que a gente está vivenciando aí dessa pandemia, né? Nós tivemos que adiar o nosso COBRAC, mas o COBRAC ele já tem data e certamente todo cirurgião bucomaxilofacial tem que estar marcado na sua agenda. E se Deus quiser, nesse período já teremos vencido essa pandemia. Então, uma data 4 de novembro, marcado lá em Belém, do nosso COBRAC. Eu sempre gosto de falar, principalmente, Melo, quando estou conversando com nossos residentes e com o cirurgião que está iniciando a sua formação, de alguns conselhos que, vamos dizer, nossos cabelos brancos e agora a nossa barba branca nos permite dar ou repassar. E eu gostei muito quando eu tive a oportunidade de ler 2 livros desse neurocirurgião, Dr. Henry Marsh, e que eu achei muito interessante e indico esses livros. Um que ele diz não faça mal e o outro é sem causar mal. É muito semelhante, mas simplesmente ele vai falando sobre a experiência dele, de como tratar o paciente. E ele diz 2 coisas que me marcaram muito. A primeira é o seguinte: quando você é jovem, você quer operar tudo. Você está otimista, motivado, entusiasmado, então você começa a acumular resultados ruins e começa a entender que uma cirurgia não é solução para tudo. Então, muitas vezes, a gente tem que aprender também quando a gente deve operar e quando não deve operar. E sobre o não operar, ele também tem uma frase dele que ele diz que demora uns 3 meses, mais ou menos, para aprender como fazer uma cirurgia. Então, qualquer residente nosso, nós conseguimos treiná-lo de maneira que, com 3 meses, ele vai saber realizar aquela cirurgia. Mas ele tem 3 anos para saber quando fazê-lo. Então, vamos imaginar que é o período de formação do programa da residência. Então, nosso residente ele vai sair sabendo como fazer a cirurgia e saber quando deve fazer a cirurgia. Mas ele diz, e aí eu concordo de certa maneira, ele diz que são 30 anos para a gente saber quando não deve realizar a cirurgia. Então, essa avaliação a gente tem que ter em mente, não desprezar a experiência dos nossos mentores, dos nossos professores, dos nossos orientadores, inclusive porque o processo, como diz meu mentor, o professor Manuel, o processo de aprendizado é um processo dinâmico, inacabado, e que a gente aprende todo dia, e a gente deve estar se atualizando. E uma das maneiras são esse tipo de reunião, e que eu agradeço aí a atenção de todos vocês. Então, nesse momento, acho que a gente pode abrir, Thompson, Melo, para as perguntas, de dizer que sem nenhuma combinação, eu estou vendo aqui, Fernando, que não foi só eu que segui o seu exemplo, não, o professor Romildo também seguiu, estou vendo ali que está com a barba branca também, aí pelo corpinho dele, ele já dá para pegar fazer o papel de Papai Noel no final do ano, o Papai Noel já está garantido aí para a gente. Para sair, Romildo.
Thompson, comanda aí, por favor. Ok, pessoal. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite da gente e parabéns pela excelente aula, pela excelente explanação. Então, sim, eu vou deixar aqui, então, aberto aqui para as perguntas. Eu estava já colocando aqui no chat aqui a sequência de quem se cadastrou aqui para fazer realmente questionamento e vou abrindo aqui na sequência de quem realmente se inscreveu aqui para fazer as perguntas, certo? Então, o primeiro que está inscrito aqui foi o Breno, foi o primeiro que realmente colocou uma pergunta aqui no chat, mas eu estou vendo aqui que aparentemente ele já acho que não está mais aqui na sala. Então vamos aqui. Estou aqui, Thompson, estou aqui. Me desculpe, meu amigo, tinha visto não. Por favor, então, Breno, fique à vontade, meu amigo. Pode perguntar. Obrigado, boa noite. Queria, vamos dizer assim, confraternizar com todos, né, nesse momento da nossa quarentena. E gostaria mesmo de só replicar o que eu já havia perguntado aí no chat, se o professor Ricardo Holanda, quando realiza a cantopexia com fio de aço, qual seria o calibre do fio de aço que o senhor utiliza, professor? Obrigado. Breno, primeiro a gente tem que ver, logicamente, vai utilizar um fio muito grosso. Às vezes, quando a gente está falando de emergência, está falando de logística, a gente muitas vezes tem que saber o que é que a gente tem. Eu gosto de usar um fio fino. Eu uso o fio 2 zeros. Certo. Tá certo? 200. Não mais do que isso. Mas o fino, até porque isso é uma região de osso muito papiráceo e que se você utiliza um fio mais espesso, mais grosso, na hora do trefilamento, na hora do posicionamento, você pode fraturar ou diminuir aquele pequeno fragmento. Não sei se te respondi. Sim, perfeitamente. Obrigado, professor. Então, na sequência aqui de inscrição, o próximo era o Ivo. Por favor, Ivo. Alô? Boa noite, pessoal. Boa noite. Tá ouvindo aí? Fala, Ivo. Agora, Ivo. Prazer em falar contigo. Pessoal, o prazer é meu, viu? Muito bom. E dizer publicamente, né, que eu estou muito grato por vocês. Peraí, cortou um pouquinho, Ivo. Pode ir. Cortou um agora? Eu sou um cara muito culto. Pode falar, Ivo. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Dizer que eu sou muito grato ao senhor, viu? Foi meu professor, meu mestre, e eu carrego esses ensinamentos até hoje. Obrigado, amigo. Você foi um dos bons alunos que nós tivemos. Muito obrigado, professor. E um abraço. Um abraço. Tranquilo. Vamos aqui, então, na sequência, pessoal. Professor Roberto Rego, por favor. Vou fechar teu áudio aqui, viu, Ivo? Desculpe aqui. Alguém está com o áudio aberto aqui, vou só fechar aqui. Tem alguém com o áudio aberto aí? Meu amigo, o que queria mais era agradecer você, sua disponibilidade e dizer a você que é um privilégio para nós, né, ter a sua presença aqui, sempre engrandecendo o Ricardo, que é uma pessoa diferenciada na especialidade, uma pessoa atuante no meio acadêmico, dentro das instituições mais importantes da cirurgia bucomaxilofacial e sempre trazendo assim um know-how cirúrgico, clínico e científico e que tem uma atuação assim em todos os segmentos. Ricardo, você foi perfeito quando falou da sequência que você prefere, porque eu acho que assim, dentre várias sequências corretas que existem, né, e lógicas de se fazer esse tipo de fratura, né, são fraturas extremamente complexas. Assim, tem uma frase que quando eu estava aprendendo, que eu guardei assim, eu achei importante falar nesse momento, tem muito aluno, né, presenciando aqui essa conferência. É uma frase que me marcou assim, ó, o arco zigomático, ele não é um arco, ele é praticamente reto. Então, quando a pessoa aprende isso, ela evita muito erro de deixar a passada. Um dos grandes princípios
que está o arco zigomático como se fosse reto, e não um arco, né? Como o nome diz. Então, meu amigo, queria agradecer você mais uma vez, parabenizar, e que a gente esteja sempre junto aí, viu? Agradeço, amigo. Agradeço as palavras, mas elogio vindo de amigo não vale, não. É isso. Obrigado, prazer é nosso, Roberto. Falar com você. Abração. Professor Fernando Bastos, por gentileza. Boa noite, pessoal. Muito bom, né? Parabenizo aí o capítulo por essa iniciativa. É muito bom estar aqui com vocês todos, né? Meus amigos de Fortaleza, né? Professor Melo, muito bom revê-lo, né? Bonito como sempre, não é isso? Lindo e cheiroso. E cheiroso também. Meus amigos de Juazeiro do Norte, doutor Romildo, doutor Ivo, doutor Davi, que eu vi que estão aí, né? Doutor Roberto Rego também, aquele abraço. Ricardo, parabéns mais uma vez, né? Suas aulas, suas explicações são sempre muito, muito boas, né? E nós, como nos conhecemos já praticamente 30 anos, eu não ia lhe deixar sozinho de vir para aqui hoje de barba branca, né? E quando falei com o Romildo, nós três estamos aqui de barba branca. Mas eu tenho uma perguntinha para você sobre esse tema, que é com relação à repilarização que você comentou, né? Então, assim, quanto que você faz, né? A depender de que tamanho do gap você faz essa repilarização e que tipo de enxerto que você usa, né? Se enxerto autógeno, né? Já aproveita ali a calota craniana que já está exposta, tira o enxerto e reconstrói, ou se usa algum biomaterial, algum enxerto sintético. Fernando, boa e importante pergunta para fazer. Veja o seguinte, geralmente o osso da calota não é meu osso de primeira escolha para colocar, mas considerando-se a questão de você minimizar a morbidade de trauma facial, nesse caso aí, e que a gente tenha feito o acesso coronal, a gente termina utilizando o osso de calota, tá? Quando o tratamento ele não é na emergência, ele é semanas depois, a gente às vezes usa de preferência biomaterial e a gente coloca em bloco, tá? Você tem que colocar o bloco nos pilares para fazer esse contraponto, né? E muitas vezes a gente coloca também o osso particulado para complementação. Então, mesmo o osso, ou quando utiliza um bioenxerto, biomaterial, o particular. Alguns, não em trauma, mas em cirurgia ortognática lá no serviço, e tem sido utilizado pelo professor Belmiro, tem utilizado também o PRF como complementação. Eu não tenho experiência com isso aí em traumatologia especificamente. Então, volto a dizer, meu osso de escolha, quando possível, por exemplo, o paciente na emergência, quando o paciente tem um grande trauma, que ele vai ter fratura de membro, eu estou com ortopedista, eu prefiro o osso de ilíaco para essa colocação, porque ele vai me dar um bloco melhor, quando é um grande gap, tá? Mas quando não, a gente tem que é a vantagem, uma das indicações do biomaterial, exatamente você minimizar morbidade, outro leito. Então, quando a gente tem esse acesso, a gente utiliza assim o osso de calota. Beleza, obrigado. Beleza? Grande abraço, amigo. Bom lhe ver. Tem mais aqui, eu vou agora abrir aqui a palavra aqui para o nosso coordenador do nosso capítulo, né? Professor Romildo Bringel, por favor. Vamos lá, cadê o homem? Peraí, só um pouquinho, Romildo, que eu acho que seu áudio aqui ainda tá travado aqui. Só um segundinho que eu já estou... Tudo certo? Agora, Romildo, te escuto. Diga aí, meu irmão. Tá escutando? Agora sim. Tudo bom? Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. A sintonia da gente é perfeita, né? Eu, você, Fernando, e os demais amigos aí, os três barbados.
Parece que a gente combinou, né? E parabéns aí, Thompson, pela condução já dessas nossas ações, né? Do capítulo, de uma forma geral, e essas ações agora, depois que nós começamos com esse problema dessa pandemia, que a gente está se comunicando só virtualmente, né? E aí a gente está na luta aqui, nas outras atividades extra cirurgia que a gente tem. Ricardo, bom lhe ver. Show de bola sua apresentação. Melo, grande abraço. E Fernando também, a gente vai se comunicando. Estou aqui na luta e vamos junto. Grande abraço, meu amigo. Tamo junto. Bom lhe ver. Professor Ricardo, a gente tem só mais uma pergunta aqui do Everton, que colocou aqui no chat. Não sei se ele vai querer fazer... Deixa eu procurar aqui. Everton, se você quiser fazer a pergunta por voz, também fica à vontade. Mas ele colocou aqui no chat quanto à exploração do assoalho orbitário, quanto seria a malha para a reconstrução do assoalho? Boa e importante pergunta. Vamos lá. A gente tem como princípio, tem que ser o princípio anatômico. Você tem que visualizar bem a área-chave, que é a área que a gente vai ter que reconstruir, e visualizar lá a fissura orbitária posterior para não ter comprometimento, principalmente do nervo óptico, que vai estar passando ali. A gente tem uma média, isso é estabelecido pela literatura, alguns estudos, inclusive tomográficos, e que nos dá uma segurança de até 25 milímetros. Eu já vi alguns trabalhos até de 30 a 32 milímetros. Eu confesso a vocês que eu não tenho essa coragem. Eu não tenho essa coragem de ir tão posterior. Quando eu consigo fazer um deslocamento, e isso aí é com muito cuidado, e pelo amor de Deus, prestem atenção nisso aqui, e não vão querer descolar para visualizar e terminar comprometendo no seu deslocamento, descolamento, lá o nervo óptico, por exemplo. A gente tem que ter muito cuidado com o bulbo orbital. Mas eu tenho a preferência da visualização direta, sim, mas quando eu estou chegando ali nos 25 milímetros, ou em torno disso, que eu não consigo ver o fim, eu não me atrevo muito a entrar mais do que isso. Não sei se respondi. Isso tem sido vamos dizer assim, uma média que a gente tem. Obviamente, vai depender da anatomia do paciente. 20 milímetros para um paciente pode ser muito, para outro paciente pode ser muito pouco, dependendo do porte desse paciente ou do tamanho da cavidade orbital desse paciente. Everton, respondi? Ele colocou que respondeu, sim. E beleza. Uma última pergunta aqui que a gente tem, professor Ricardo, do Ney Robson, que ele parece que infelizmente não está conseguindo realmente fazer a pergunta aqui por voz. Ele perguntou com relação à questão de fraturas confaciais em pacientes desdentados totais. O que alteraria na conduta? A conduta que vai alterar é que você perdeu a relação oclusal, obviamente. E aí você vai ter que ter uma avaliação, vai ter que ter a relação dessa altura, dessa dimensão vertical, né? E aí a gente utiliza, na emergência, aí vai uma dica, a gente procura posicionar os ângulos mandibulares, tem uma ideia, não vai ser precisa, e nesse caso a gente não tem grandes preocupações, entendam entre aspas, grandes preocupações, porque quando você não tiver uma boa posição, isso pode ser corrigido depois proteticamente, né? Essa alteração da dimensão. Quando o paciente tem dente, não, você tem que posicionar na oclusão correta. Uma dica que a gente utiliza e tem utilizado algumas vezes, porque na verdade, graças a Deus, tem sido cada vez mais raro a gente ter paciente totalmente desdentado com esse tipo de trauma, né? É você utilizar 2 placas de fixação e fazer a fixação da maxila e da mandíbula com 2 placas verticais, fixando, dando o distanciamento, dando a altura, a dimensão vertical. Vocês estão me fazendo entender, tá certo? Então, eu coloco, não é eu unir maxila e mandíbula, eu coloco unia e por avaliação da posição condilar, uma ideia de altura e de dimensão vertical que eu acho que é adequado, ou próximo do adequado, e aí eu faço a fixação com 2 placas verticais na maxila e na mandíbula, que vai me manter essa relação maxila-mandíbula. Que, obviamente, qualquer diferença ou pequena diferença, isso vai ser corrigido depois ou pela prótese, né, desse paciente. Seja se essa reconstrução vai ser
com implante ou não, mas mesmo implante ou necessidade ou não de enxerto, vai precisar de uma prótese. E, na verdade, a prótese é que vai dar essa correção da questão oclusal do paciente. Não sei se ficou claro isso aí, Ney. É isso? Professor Melo, por favor. Melo, por favor. Por favor, Melo. Só para complementar aí, a gente sabe que a gente é da mesma escola, Ricardinho, e a gente trabalha há muito tempo no mesmo parâmetro da escola que a gente aprendeu, o professor João Hildo, o professor Moura. A única diferença que eu faço, Ney, é paciente sentado, tá? E que envolve fratura de côndilo, eu prefiro reduzir primeiro os côndilos, tá? Aí faço o que o Ricardo faz, porque os côndilos vai facilitar a noção de altura, tá? Então, fratura de côndilo, resolvo logo a de côndilo, que vai facilitar muito, tá? A minha redução anatômica do restante, né? E isso eu tenho que ressalvar na situação da pergunta do Ney. Perfeito, Melo, importante. Esse eu fiz entender, Ney. A resposta do Ney foi complementar para isso, né? E a situação da órbita, Ricardo, certo? É assim, aí eu faço com você. Evitar o afoito, né, dos nossos residentes, tá? A gente tem, assim, a gente trabalha em hospital de trauma, tá? E nós que pegamos a batalha do início, a gente fez muita sequela. Estou pensando que a gente aprendeu errando nossos erros. Tá? Exatamente. E das sequelas que a gente já fez foi a sequela de óbito. Tá? A gente tinha um parâmetro que hoje nós temos. Melo, me permita só uma observação aí, professor. Essas sequelas também, muitas vezes, desse nosso princípio, muito provavelmente não por inabilidade cirúrgica, mas muitas vezes por falta de diagnóstico. Na época a gente não tinha as tomografias como a gente tem hoje. Exatamente. Isso é bom também ficar claro. A gente veio no tempo que a gente começou a operar sem tomografias, sem muita condição de material de fixação também, era fio de aço, enfim. Então, mas a abordagem era a mesma. Tá? Então, só para lembrar o pessoal, que o pessoal imagina que tomografia sempre existiu. É verdade. Então, a gente já tem um pouquinho dos nossos melanócitos já corrido pelo tempo. Os nossos melanócitos já estão aí na tela do Romildo, na sua barba, na tela do Fernando, certo? E a minha só no meu famoso bigode, né? Então, isso faz com que a gente tenha um pouquinho de estrada para a caminhada. Mas, na óbito, a gente tem que alertar muito o residente de quando descolar até quando descolar. Eu digo isso para ele, estou começando. Descola até que você vê o primeiro sangramento, certo? Que você está estreando. Que a óbito descola sem sangrar. Quando você está descolando a posterior, quando inicia o primeiro sangramento da etimoidal anterior, para. Tá? O primeiro sinal de parar. Para aqueles que não têm noção, ainda não têm mão, certo? Isso é uma referência que eu faço para os nossos residentes, tá? E a partir daí você vai moldar, que hoje é mais fácil montar com telas, né? E placas, né? É só para alertar um pouquinho mais os residentes, para não ser tão afoito no descolamento da órbita. Obrigado, Ricardo. Sem dúvida, professor. Obrigado pela observação, importante. Mais um aqui, professor Ricardo Holanda. Ricardo Franklin, quer aproveitar, então, já falar alguma coisa e já aproveitar já fazer a pergunta também? Professor, muito obrigado pela aula. Frente às nossas necessidades da residência, a proposta que foi realmente trazer pessoas que possam falar com foco de como diagnosticar, como fazer e como tratar. A aula do senhor preencheu realmente assim o que a gente tinha de necessidade, de pedido. Então, muito obrigado de coração pela sua colaboração com a gente. E eu queria perguntar ao senhor como é que o senhor lida com as fraturas de teto de órbita, quanto à questão de preencher ou não com tela e manipulação do segmento, principalmente pela possibilidade de laceração de meninge e de ser um segmento de difícil visualização, mesmo com acesso coronal, né? Como é que o senhor lida com essa situação, professor? Ricardo, boa pergunta. Veja o seguinte, eu, como eu disse anteriormente, eu não sou muito afoito. Já fui lá atrás, tá certo? Então, por exemplo, quando eu tenho, por exemplo, um comprometimento muito importante de teto de órbita, principalmente mais posterior, ou comprometimento muito importante de seio frontal, embora o professor Melo é um especialista em fratura
da região de comprometimento de seio frontal, mas quando tem, principalmente de parede interna de seio frontal, eu entro com o neurocirurgião. A gente não tem muita facilidade de ter cirurgiões oftalmologistas que gostem ou trabalhem em trauma. Nos Estados Unidos, especificamente em países da Europa, tem cirurgião oftalmologista que faz isso aí muito bem. Pelo menos aqui em Recife a gente não tem essa facilidade. O pessoal de oftalmologia para eles parece que trauma ósseo não existe, a gente tem essa dificuldade. Mas geralmente eu tenho um colega que ele é neurocirurgião e ele faz muito bem essa parte do teto também. Mas volto a dizer, quando ela é mais posterior, quando é mais anterior e pouco deslocamento, a gente não faz. Eu não gosto, aí é uma questão pessoal, eu não gosto de enxertias na área de órbita com material reabsorvível, tá certo? Então, por exemplo, até para a região da NOI, que está lá descrito aquelas placas, até para assoalho de órbita também, placa de PDS, aquelas placas que são reabsorvíveis. Eu, na verdade, quando eu uso aquelas placas de PDS, eu uso ela como protetor para botar o meu afastador para afastar a órbita. Então, eu uso ela como anteparo, mas eu não gosto de material reabsorvível por conta de reação inflamatória, que às vezes ela é muito intensa. E para o material ser reabsorvido, ele vai necessitar de uma reação inflamatória. E muitas vezes essa reação inflamatória posterior, ela termina, porque eu já tive, tá certo? Sendo grande dor de cabeça do tratamento. Então, você trata uma fratura complexa, importante, um grande trauma, sai tudo bem, e depois de algum tempo o paciente começa a ter um processo inflamatório e até mesmo infeccioso na região orbital, sob risco, inclusive, de perder visão. Boa parte desses cabelos brancos são desse tipo de paciente, sobretudo quando compromete a visão. Olha, é uma coisa, se me permita aqui só dizer, desde lá, de quando eu comecei a fazer cirurgia, o professor Romildo certamente vai se lembrar, na época que a gente utilizava furadeira, as furadeiras grandes para fazer a fixação, e na época, inclusive, com fio de aço, na região de frontozigomática, na região de rebordo orbital, que sempre foi o momento, eu sempre descrevi como o momento mais tenso para mim de cirurgia. O professor Emanuel, para a gente, sempre falava, na época que a gente fazia ortognática para acesso extraoral, que o momento mais tenso do cirurgião era o risco de lesionar a maxilar interna. Verdadeiramente, lógico que eu tive nem de perto do que sempre eu fico tenso na hora trabalhar sobre o risco de ter uma lesão do globo ocular desse paciente vir a perder a visão. Porque sangramento você faz hemostasia, uma malposição você corrige, mas a perda da visão você não corrige. Então, desde sempre, eu sempre tive esse respeito e esse cuidado muito grande com o que eu estou manipulando na região orbital, sobretudo com o globo ocular, para minimizar esses riscos de comprometimento da visão do paciente. Porque é muito triste quando a gente tem uma sequela como essa, e eu tenho na minha história. Não sei se... Ainda dá tempo de mais alguma pergunta? Só mais uma aqui? Pode ser mais uma? Pode ser. Aproveitando já o ensejo aí você estava falando aí de placas reabsorvíveis, o César perguntou com relação à questão de fraturas confaciais em crianças também. Queria comentar alguma coisa? Olha, veja bem, não é minha especialidade, Thompson, tá certo? Trauma pediátrico, principalmente grande trauma. Não tive grandes experiências também. Na época que eu era do grande hospital de emergência, o Hospital da Restauração, a gente não tinha, nessa época, com criança, trauma dessa magnitude. É muito raro, até pela própria elasticidade do osso da criança e de ter um trauma panfacial. Acontece no trauma que seria inevitável. Então, verdadeiramente, eu não tenho muita experiência com isso. E quando tem, eu peço ajuda aos amigos, aos universitários que têm mais experiência com trauma pediátrico, principalmente na panfacial. Ok, professor. Professor Melo, o senhor quer fazer alguma última colocação? Mais alguém quer fazer uma última colocação? Para a gente estar bem estendido aqui no horário já, né? O professor Ricardo está cansado de tanto falar já, né? Também.
Não, porque hoje, inclusive, eu não vou sair, não, bicho. Eu não tenho compromisso fora, não. Pois é. Eu sou muito ocupado, mas hoje realmente é difícil sair de casa. Mas, Sr. Melo, quer falar alguma coisa? Quer fazer a última colocação? Não, só parabenizar ao Ricardinho, né, pela felicidade de fazer esses eventos de vídeo para os residentes, tá? Parabenizar o professor Thompson, o professor Romildo, né, que disponibilizou sempre essa relação com o colégio. Tá? Muito obrigado a vocês dois. Né? E obrigado mais uma vez ao meu irmão Peito, um grande irmão que eu tenho, o Ricardo Holanda, né? Por mais uma vez ficar disponível para a equipe do Ceará. Irmão, muito obrigado, certo? E a visão que eu tenho aqui é de uma amizade muito grande, coração aberto a todos vocês. Quando eu vejo o Fernando, né, o Ricardinho, o Romildo, são essa duas duplas, né, que a gente passou muito tempo viajando no Brasil afora, né, antes de se rever aqui, né. Só quero dizer vocês que estão muito feios, vocês três, viu, cara, barbudo, muito feios. Estamos lindos, professor. Horrorosos. O Romildo é parecendo Papai Noel. O Romildo fica assim até Natal, Romildo. Grande abraço, amigo. Grande abraço, viu? Um beijo no coração de todo mundo. Eu que agradeço, professor, as palavras. É muito bom estar reunido com um grupo de amigos, um grupo como esse. Eu queria deixar aqui meu e-mail para que se quiserem mandar alguma literatura sobre o tema. Também me colocar aqui à disposição lá na O, né, que vocês estejam atentos aí aos eventos da O, que por enquanto estão todos suspensos também por esse momento, mas a O ela tem disponibilizado uma série de conferências. Antes de ontem tivemos com o Dr. Rui Fernandes um curso espetacular. Só está olhando a página da O, que tem tido algumas atividades, inclusive abertas para não membros. Nessa época de pandemia, eu gostaria de deixar uma mensagem final aí, que como a gente está num momento meio que apocalíptico, então tem uma passagem lá no livro de Apocalipse que diz o seguinte: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Para quem não sabe, esse leão da tribo de Judá é Jesus Cristo, e a quem essa semana nós estaremos relembrando e comemorando talvez a data mais importante do calendário cristão, né? Quando Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, como sacrifício por nós todos. Então, aqui também aproveitar e desejar a todos vocês uma boa Páscoa, e nesse momento tão estranho que a gente está vivenciando. Eu tenho certeza, amigos, que nós não sairemos diferentes desse período. Não sei se para melhor ou para pior, mas o mundo não será o mesmo depois desses dias. Da mesma maneira, eu me coloco à disposição de vocês lá na universidade, lá no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, né, para qualquer coisa, para esse intercâmbio, que nós já temos um intercâmbio muito grande aqui na nossa região, e continuar esse compromisso continua para todos, em nome dos famílias. Ele tinha ficado de entrar, não sei se ele entrou, estava olhando aqui, não vi o nome dele, tinha ficado de assistir, mas ele, desde ontem, a gente tem se reunido por videoconferência, tem deixado um abraço para todos vocês. Para quem não sabe, o Dr. Emanuel Dias teve também no Ceará, com o Dr. João Hildo, um dos pioneiros da nossa cirurgia, e nesse momento também meio esquisito que a gente está vivendo a nossa especialidade, onde mais uma vez a gente tem sido agredido, esse tipo de evento a gente precisa fazer mais para mostrar a dimensão da nossa especialidade, que a dimensão da nossa especialidade não pode estar restrita ao uso de agulhas e luvas coloridas, e aí fica, para bom entendedor, poucas palavras bastam, mas que a gente possa mostrar a dimensão do cirurgião bucomaxilofacial e da importância da formação dos nossos profissionais. Meus amigos, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência, foi muito bom, tá? Muito obrigado pelas perguntas, e esse contato a gente permanece aí. Thompson, é com você, meu irmão. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Deixar aqui para o fechamento aqui, professor Romildo, por favor.
Romildo, não estou te escutando, não. Tudo certo aí? Agora? Agora sim. De forma muito rápida aqui, eu queria agradecer a todos, dizer que o capítulo, né, a gente estava trabalhando aí nos bastidores, íamos agora, nesse primeiro semestre, realizar a jornada odontopédica, que a gente já tínhamos falado com a diretoria do colégio, já tinha sido aprovado esse evento, e a gente estava, na pessoa do professor Thompson, realizando todas as ações possíveis para esse evento ser um grande evento agora, nesse primeiro semestre, em Fortaleza. Logo a seguir, viríamos o COBRAC, né? E logo após o COBRAC, a gente estaria colocando em prática um projeto do nosso encontro cearense, já que o último encontro cearense, o 8º encontro cearense, foi aqui em Juazeiro do Norte, há 2 anos, 3 anos praticamente. Então, a gente estava com esse projeto, estamos com esse projeto ainda, e vamos colocar isso em prática, porque nessa nossa gestão, nessa gestão atual do colégio, do professor Laureano como presidente, e na verdade nós assumimos um acordo aqui entre os colegas de capítulo. Eu e Thompson, a gente fica na parte, vamos dizer assim, burocrática, na linha de frente, mas todo mundo aqui, pela amizade que nós temos e pelo tempo de entidade que nós temos aqui, todos nós somos coordenadores de capítulo. Eu acho que todos vocês têm visto isso, têm se sentido à vontade, e uma das coisas que a gente fez questão é acabar com esse distanciamento, principalmente no interior, com a capital. E aí, vamos esperar, como essas palavras finais de Ricardo aí, tem tudo a ver, realmente é uma realidade, toca o nosso coração, e o mundo realmente não vai ser mais o mesmo depois dessa situação que nós estamos vivendo, né? Alguma coisa tem que mudar aí. Mas aí, amigo, colega Thompson, guerreiro aí da condução desse capítulo, juntamente comigo, mas ele está na linha de frente aí. Quando passar tudo isso, vamos voltar às nossas ações que nós planejamos para colocar à disposição dos amigos e dos colegas do nosso capítulo 12 do nosso Ceará. Eu estava aqui com um probleminha sem conseguir visualizar todos os colegas, mas agora já no final deu certo. Então, Thompson, um grande abraço, muito obrigado aí pela parceria, você é 10. Ricardo, bom lhe ver, sempre, a gente se fala quase que diariamente, mas lhe vendo é diferente. Fernando, grande abraço aí, irmão, Melo, e os demais amigos, né, que todos são amigos aí, os colegas daqui de Juazeiro, o Ivo, o pessoal todo. Grande abraço, nós estamos juntos e as coisas só estão acontecendo exatamente por isso, porque nós somos unidos, somos colegas e somos irmãos, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Valeu, pessoal. Boa noite, então, a todos. todos. Amigo. Só para avisar que a aula vai ficar depois, o professor Ricardo Holanda autorizou a gente a gravar a aula, e amanhã eu vou estar disponibilizando o link onde a aula vai estar realmente no YouTube amanhã do capítulo, tá bom? Se ninguém mais quiser falar, vou encerrar aqui a reunião. Obrigado, Thompson. Feliz Páscoa aí para todos. Então, boa noite a todos. Fiquemos todos com Deus. Até logo. Amém.